Boa noite, boa noite. Bora logo começar esse vídeo. Gente, como vocês viram aí na, na chamada do vídeo, né? Esse vídeo é sobre indústria farmacêutica. Treta, treta. Vamos pra treta. Engraçado porque é assim. Quando a gente conversa com pessoas, ainda mais com pessoas que têm um entendimento, que têm um aprofundamento em algumas coisas, ou que simplesmente querem aprender, ou que querem de alguma forma ver uma visão diferente, cara, é muito bom. Porque daí você tem uma visão completamente diferente a respeito das coisas. Vamos lá. Por que eu tô falando isso? Ontem uma amiga veio aqui em casa e eu tava fazendo a maquiagem dela e a gente conversando e tudo. E aí o que aconteceu? Ela me perguntou: "Você vai vacinar? Você é contra a vacina?" Aí lá fomos nós conversar sobre isso. E eu já fui, tá, gente, da teoria das teorias da conspiração, de achar que. Deixa eu arrumar essa câmera, né? Pronto. De achar que tudo era contra nós, que a internet era contra a gente, que a gente tinha que de alguma forma fugir disso, ou que a gente tinha que de alguma forma não ceder, não aparecer, não estar aqui na frente. Mas eu descobri que as coisas em si elas não são boas ou más. Depende mais de quem usa, porque no fim das contas, o único ser pensante, apesar da inteligência artificial e tudo isso, somos nós, seres humanos. Então, um computador em si é mal? Não. Mas tem gente que usa para o mal? Tem. E aí, o que tudo isso tem a ver com a indústria farmacêutica? Eu, para quem não sabe, faço cosméticos naturais e alimentação natural. E até para os meus cachorros. Eu não dou ração mais, já tem alguns anos. E quando eu comecei a pensar a respeito disso, eu realmente comecei a pensar como as teorias da conspiração. Por exemplo, a ração é um negócio já para dar câncer nos cachorros, os remédios são viciantes, os remédios não são bons para nós. E aí? E aí, o que aconteceu nesse meio tempo? Há uns, talvez, 3 meses mais ou menos atrás, por aí, eu comecei a pensar a respeito disso de novo, porque eu acho assim, não existe dentro de nós, ou de repente não deve existir o tempo todo, verdades absolutas que nos rejam, que nos sejam crenças que realmente a gente não possa questionar. E por que eu digo isso? Porque quando ela me perguntou, me veio à tona toda essa questão de se eu ainda achava a indústria farmacêutica uma péssima ideia. Porque eu achava, eu confesso que eu achava. Eu pensava assim, a indústria cosmética é terrível, a indústria farmacêutica é terrível, e eles não querem saber da nossa saúde, eles só querem saber da nossa doença. Eles não querem que nós tenhamos saúde, entendimento. A indústria alimentícia, eu achava tudo isso da indústria alimentícia. Achava mesmo que os transgênicos eram para uma dominação em massa, achava tudo isso. E não quer dizer que não tenha tudo isso, tá? Também não estou dizendo que não existe teoria da conspiração, que não existe nada. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é, mesmo que tudo isso exista, essa teoria da conspiração, mesmo que a indústria farmacêutica esteja trabalhando, enfim, para o mal, enfim, isso não faz tanta diferença assim. Por que eu estou dizendo isso? Gente, eu tô dando umas voltas que é porque, assim, é difícil de expressar esse tipo de pensamento. É difícil de colocar pra fora em palavras, pelo menos eu tenho um pouco de dificuldade de falar isso sem ficar esquisito. Porque olha só, vamos lá. Quando eu comecei meus estudos há mais ou menos 6 anos atrás, a respeito de saúde, a respeito de farmácia, a respeito de cosmético, a respeito de saúde como um todo, eu entrei, como eu falei para vocês, nessas teorias da conspiração. E que mais? Eu descobri, ou talvez não seja uma verdade absoluta, mas entrando nesses estudos científicos, entrando em tudo isso, você percebe que existe estudo científico, existe. Tudo que você pesquisar, você vai achar alguma coisa que baseie a sua teoria.
Pelo menos eu não achei nada que não baseasse minha teoria. Por exemplo, se você for no PubMed e colocar assim, óleo de coco aumenta a gordura corporal, você vai achar estudos dizendo que aumenta a gordura corporal. Se você colocar óleo de coco diminui a gordura corporal, você vai achar também. E as pessoas, os estudiosos, tudo isso, eles acham formas de colocar essas teorias em estudos. E tudo depende dos parâmetros usados. Eu descobri que muitos parâmetros usados em estudos científicos são para burlar, de certa forma, a pergunta central, a pergunta do tema central. Por exemplo, como eu citei o óleo de coco. Ah, o óleo de coco aumenta a gordura corporal em 3%. Ah, tá, mas e o que isso significa no final das contas? Sabe? E é muito doido porque se você fica só com esses estudos de manchete, também você vai ficar enganado. O que eu quero dizer com tudo isso? A gente já tem aqui 6 minutos de vídeo. O que eu quero dizer com tudo isso aqui? Eu comecei esse vídeo, dá até pra perceber, né, que eu tô com umas dermatites, umas coisas aqui, que eu também cutuco bastante a pele. E olha que essa câmera dá uma boa aliviada. Tá sem filtro, mas essa câmera dá uma boa aliviada. O fato é que, quando essa minha amiga me perguntou a respeito de vacina, indústria farmacêutica, indústria cosmética, e a gente foi conversar sobre isso, eu percebi que eu já tinha mudado de opinião a respeito de ser uma coisa realmente ruim, ponto fim, sabe? Como que eu mudei de opinião? Então a indústria farmacêutica, a indústria alimentícia e tudo isso é bom. Não, calma. Tô falando que as coisas não são boas ou ruins por si só. O que eu acho realmente é que a gente peca, que a gente falha, que a gente se perde pela falta do conhecimento. Então a gente vive de manchete, inclusive de estudos científicos de manchete, sabe? E eu tô falando isso por puro estudo, por coisas que eu realmente já vi. Porque quando você muda um parâmetro do estudo científico, você muda todo o resultado, sabe? Então, assim, é muito complicado você afirmar certas coisas, sendo que você quer provar uma coisa muito específica, certa coisa muito específica ali. Por exemplo, o óleo de coco, vamos continuar no exemplo do óleo de coco. O óleo de coco aumenta a gordura no organismo. Tá, e isso é ruim, necessariamente? Depende, sabe? O óleo de coco emagrece. Cara, em que contexto? Sabe? Tudo é muito mais minucioso do que parece. Só a manchete não resolve nada. Você tem que saber o parâmetro que está sendo utilizado, sabe? E aí, voltando à questão da nossa conversa, ela me perguntou, vem cá, e você não vai vacinar? Eu falei, nesse primeiro momento, não. Mas por quê? Por causa dessa questão de teoria da conspiração. Gente, eu vou ter que fechar a janela. Segura a onda aí só um pouquinho, tá? Peraí. Porque tá chovendo aqui dentro. Voltei. Pois é, não vou editar esse vídeo. Então. Aí, ela me perguntou, mas vem cá, é por causa dessa teoria da conspiração? É porque você acha que a vacina mata? Por que exatamente que você não vai vacinar? E a minha resposta foi muito simples. Eu falei, porque assim, nesse primeiro momento, eu não vejo a vacina como a coisa que realmente vai resolver o problema. Ela, por quê? Eu falei, porque vírus é igualzinho o vírus da gripe. Ele vai mudar hoje, ele vai mudar amanhã e vai virar uma vacinação anual. E eu já não tomo a vacina da gripe. Mas por que você não toma? Porque eu quero deixar o meu corpo forte o suficiente para aguentar as pancadas. Sabe, tem pelo menos, que eu me lembre, 3 anos que eu não fico gripada. Sabe? Então, assim, não é sobre teorias da conspiração. Não é sobre colocar, sei lá, um monte de coisas na frente. É porque, assim, eu acho que a partir do momento que a gente precisa ficar recorrendo a muitos meios externos para resolver as nossas coisas internas, as coisas se tornam mais complicadas. E
Por que eu estou dizendo isso também? Porque daí todo mundo me pergunta, nossa, mas você é super saudável, como é que você tem essas coisas no rosto e tal? Porque me falta algum tipo de conhecimento. Eu não estou vindo aqui te falar sobre verdades absolutas, sabe? Estou vindo aqui te falar das minhas experiências. E aí, por que está acontecendo isso? Eu ainda não sei. E o que é pior, tem muito médico que também não sabe. Sabe? A gente muitas vezes coloca os médicos, principalmente quando a gente quer terceirizar a responsabilidade, a gente coloca em cima deles, ou a gente coloca em cima de estudos científicos, ou a gente... Cara, mas assim, nos falta conhecimento. Paulo fala na Bíblia que o povo perece por falta de conhecimento. E é muito isso, sempre foi, sempre será. Por que a gente começou a ficar nervoso com, sei lá, coronavírus e tudo? Porque no final das contas, será que a gente estava cuidando mesmo da nossa saúde a ponto de saber que mesmo que algo acontecesse, a gente conseguiria sair dessa? Ou não, que teria chegado o dia mesmo? Sabe, eu acho que a gente entrou em pânico, e eu me coloco nessa porque eu também entrei em pânico no primeiro momento. Porque eu não estava cuidando tão bem assim de mim, sabe? E assim, desde que o mundo é caótico, e desde que o mundo é mundo, a gente pode morrer. Porque para morrer basta estar vivo. Eu tô te falando para você fazer uma loucura? Não. Para de doidice, tá? E aí, de novo, a gente fala, não terceiriza a responsabilidade. Não é porque esse é o meu ponto de vista que você agora vai andar por isso. Estou te levando aqui a uma reflexão como eu me levei a uma reflexão, principalmente quando ela perguntou. Mas o que você acha? Eu falei, eu só não quero e não acho justo que a vacina seja obrigatória. Eu não acho justo, porque no final das contas, você tem que ter o seu direito de tomar ou não aquilo. Eu tô falando a respeito de mim, eu não julgo quem toma, eu não quero, sabe? Cada um com seus cada um. É muito difícil de conversar sobre isso com pessoas que têm a mente muito fechada. Porque a pessoa fala, não, eu não vou vacinar e pronto, quem vacina é burro, quem faz isso é aquilo, quem faz aquilo outro é aquilo. Cara, não coloca as pessoas dentro de caixinhas. E lembre-se de que você pode estar errado. Eu tô me lembrando de que eu posso estar errado, sabe? Não coloca as pessoas dentro de caixinhas. Então quem vacina é burro, quem não vacina é inteligente. Cara, se você quer vacinar, vá na paz. Se você não quer vacinar, fique na paz. Tá tudo certo, tá? Mas quem não vacina é porque quer contaminar todo mundo. Cara, se você tá vacinado, por que você tá preocupado? Será que você não tá terceirizando a sua responsabilidade para as pessoas que não vacinaram? Porque se você não vacinou, você vai me passar e tal. Tem muita gente que está sendo recontaminada, que está vacinada, que isso não garante nada. Mas garante que você não vai ficar mal. Tá bom, tá bom. E aí, de novo, a gente volta para essa questão da indústria farmacêutica, a gente volta para essa questão... Cara, o que eu entendo é, nós devemos nos preocupar com a saúde, com a nossa saúde, a ponto de que todas essas coisas externas sejam superáveis pelo nosso corpo, pela saúde que a gente desenvolveu. A gente já sabe dos pilares da saúde. A gente sabe que a gente precisa se alimentar bem. O que é se alimentar bem? Os alimentos de Deus, eu não canso de falar, são os alimentos de Deus. Que são as coisas que vêm da terra, são as coisas que vêm de árvore. Não são biscoitos recheados, não são iogurtes, leite de vaca. Não é, não é. Sabe? E a gente sabe disso. Daí querer fazer mudanças são outros 500, mas a gente sabe, né? Enfim, é fazer essa questão da boa alimentação, o bom descanso, abaixar o estresse. Por quê? Porque a gente fica nas redes sociais, a gente sabe que tudo isso capta mais energia do que nos devolve energia. E o nosso corpo é energia, o nosso corpo é tudo isso. Nós somos energia, a célula está o tempo inteiro com energia. É descansar bem, é diminuir o estresse, é comer bem, é fazer exercício, a gente sabe disso. Mas daí é você não fazer tudo isso e terceirizar a sua responsabilidade para uma vacina, para uma indústria, para qualquer coisa que seja. Eu era o tipo de pessoa que não podia sentir uma dorzinha de cabeça, que eu não pensava duas vezes se era desidratação, eu não pensava mais nada.
Eu só ia lá e tomava um remédio para dor de cabeça. Era simples assim. Ou seja, eu venho de uma realidade em que eu não parava para pensar pra nada. Nada. Senti uma dor de cabeça. Remédio para dor de cabeça. Senti uma dor no corpo. Remédio para dor no corpo. E, sei lá, comia qualquer coisa. Bebia pouca água. Entende? Então, no final das contas, é não terceirizar o que é seu. Não adianta, por exemplo, você pedir para Deus, para Ele melhorar a sua vida, para Ele fazer as coisas que você tem que fazer. Ele já te deu tudo. Ele já te deu inteligência, Ele já te deu os olhos para ver, Ele já te deu. Mas com que a gente tem gasto o nosso tempo? É em pesquisar, é em estudar, é em incrementar nossa saúde, ou é em terceirizar as culpas? Porque o sistema de saúde, não sei o que, não sei o que. Você não está cuidando da sua saúde para estar reclamando do sistema de saúde. Cuidado, cuidado, sabe? Então, são muitas coisas que a gente tem que se preocupar. Muitas coisas que a gente tem que se preocupar no sentido de não ficar alienado, no sentido de não ficar com a mente fechada para as coisas. E de aprender a ser respeitoso com a decisão alheia. Sabe? Eu confesso que eu não fui sempre essa pessoa que respeitava a decisão dos outros. Eu era muito essa pessoa que falava, fulano não entende das coisas, falta conhecimento pra fulano, porque se soubesse não tava fascinando. Cara, eu aprendi, inclusive, a dar minha opinião para quem pede. Aqui é, por exemplo, o meu canal, eu tô dando a minha opinião porque é um lugar que eu posso falar. Então, é a gente se colocar nessa posição de sempre ter alguém por perto, inclusive, que possa ter uma outra opinião a respeito. É muito interessante porque quando você ouve até uma história de alguém que fala, ai, porque meu tio falou isso, que enfim, uma história qualquer, você fica assim, ué, mas eu não entendi isso desse jeito que a pessoa tava me falando, não. Tipo, meu tio falou pra minha tia que ela isso, que ela aquilo, e minha tia falou pro meu tio. Aí quando você ouve a história, você fala, mas eu não entendi desse jeito. Acho que é a mesma coisa. As coisas em si, a tecnologia em si não é má. O computador não é mau. A indústria farmacêutica em si não é má. Pode ser, mas hoje eu penso assim. Pode ser que amanhã eu mude de ideia. Não é má em si. Mas se você terceirizar as coisas, ou se você não tiver o seu próprio conhecimento, ou se você não tomar suas próprias decisões, essas coisas podem se tornar vilãs na sua vida. Porque, por exemplo, o biscoito que está no mercado em si, ele é ruim? Não. Quem é que vai lá escolher para comer? Às vezes é o mesmo preço de uma fruta, mas você prefere o biscoito. E tá tudo bem. Só lembre-se de que é uma escolha sua. A responsabilidade também é sua. A consequência também será sua. Assim como minha, assim como enfim. Sabe? Então era sobre isso que eu queria falar com vocês hoje. Foi um vídeo que eu achei que seria mais rápido, mas acaba que eu falo um monte. E é sobre isso. A indústria cosmética, a indústria. Tudo isso. Se você tem alguma dúvida, por exemplo, batom. O batom. Nossa, gente, que agonia. O batom é cheio de chumbo. Cara, hoje em dia a gente está na era da informação, a gente pode saber qualquer coisa. Todo batom, por exemplo, para ter fixação, longa duração, ele acaba precisando de metais pesados para a matéria inorgânica fixar na matéria orgânica. Precisa de metais pesados. Mas eu não sabia. Procure saber. Toda a informação tá aí. Então, eu não acredito que as coisas em si sejam más. Hoje, tá? Eu acredito que nos falta conhecimento de como lidar com essas coisas. A internet em si é uma bênção. A indústria farmacêutica em si é uma bênção, porque tem trazido muita vida, tem curado algumas coisas, enfim. A indústria alimentícia é uma bênção, que muita gente está conseguindo comer através dos transgênicos e tudo. Quer dizer que seja a melhor opção? Não sei. Mas que tem trazido alimentação, tem. Então, é legal a gente abrir esse leque, é legal a gente, quando você chegar numa pergunta, a gente saber abrir o leque, saber identificar o que a gente pensa. Porque muitas vezes a gente tem verdades dentro da gente
que só quando alguém pergunta que esse negócio vem, né? Que essa coisa vem assim pra fora de um jeito muito visceral, né? Então, assim, vamos pensar um pouquinho se de fato a indústria é o vilão ou se nós mesmos todos os dias somos os nossos próprios vilões, né? Então tá bom, gente. Até o próximo vídeo. Me conta aqui nos comentários se vocês gostaram. Tem muita coisa aí no canal pra ver. Quer dizer, muita coisa ainda não, mas tem algumas coisas já. Tem vlog, tem maquiagem, tem um monte de coisa. Gosto muito de falar de assuntos variados. Eu realmente gosto. Pensei em separar o canal, mas pelo menos por enquanto a gente vai ficar assim, tá bom? Um beijo e até o próximo!